tirar aqueles casacos e passar a utilizar as botas, roupas pesadas que ficam no guarda-roupa o ano todo. Para quem vive em países tropicais como o Brasil, isso é bem comum. Mas e quem vive em lugares muito frios? Já se perguntou até qual temperatura conseguimos nos manter? Esse é o canal Tem Por Aí, e hoje você vai descobrir quanto frio o ser humano pode suportar. E se não é inscrito, dá uma força para o canal e se inscreve aí. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Toda semana tem novidades e fatos curiosos para você descobrir. Aproveita, dá um like no vídeo e bora ver o que tem por aí. Afinal de contas, qual é a temperatura em que o corpo humano começa a falhar? Não se tem um resultado definitivo para essa questão, pois cada indivíduo tem uma resposta diferente à exposição às baixas temperaturas. Portanto, o organismo é um fator-chave. Outro componente importante é o treinamento, pois se uma pessoa vive há muito tempo em um ambiente a baixas temperaturas, seu corpo tende a suportar com maior facilidade. Mas existem limites. O corpo humano funciona normalmente com uma temperatura interna entre 35,5 e 37,5 graus Celsius, independente do ambiente em que estivermos. Essa é a condição apropriada para que as nossas engrenagens internas funcionem perfeitamente. Quando a temperatura do ambiente está excessivamente alta, nosso corpo responde de forma a equilibrar a temperatura corporal por transpiração. O suor diminui a temperatura retirando o calor da pele. Em geral, o corpo humano não suporta grandes variações de temperatura. Com 5 graus acima do normal, as proteínas do nosso corpo começam a cozinhar, o que faz com que todo o nosso corpo entre em pane. Quando o corpo está com febre, já é um grande sinal desse início de colapso. Quais são os efeitos da baixa temperatura? Ok, com 42 graus de temperatura interna, o corpo entra em pane. Mas e se forem temperaturas negativas? O organismo tende a resistir melhor à queda de temperatura corporal do que o aumento da temperatura interna. Contudo, caso a temperatura interna chegue a apenas 35 graus, já se corre um grande risco de um início de hipotermia, que é uma queda significativa da temperatura corporal. Além da sensação de cansaço, a hipotermia faz com que a pessoa sinta calafrios, seu raciocínio fique mais lento, também tem uma coordenação motora afetada, assim como sua capacidade de julgamento, o que dificulta a tomada de decisão. E estando numa situação de risco, isso não é nada bom. Quando a temperatura corporal fica abaixo dos 30 graus, o fluxo sanguíneo no cérebro diminui, causando confusão mental e prejudicando o raciocínio. O corpo diminui a frequência cardíaca, que pode bater 1 ou 2 vezes por minuto. Nesse estado, a pessoa estaria aparentemente morta. Se atingir uma temperatura corporal de 20 graus, o metabolismo diminui de tal forma que lentamente o coração para de bater e o corpo já não teria mais atividade cerebral. Como reagimos ao frio? Da mesma forma que em situações de extremo calor, o corpo tende a se autorregular para garantir o seu funcionamento, no frio isso também acontece. Quando estamos expostos a baixas temperaturas, o organismo age para conservar calor e concentrar este calor em órgãos indispensáveis para a sobrevivência. Isso explica as extremidades do corpo serem mais afetadas e a palidez da pele, pois o fluxo sanguíneo é desviado para outros lugares. O que vai determinar a sobrevivência estando submetido a baixas temperaturas é o vento e o tempo de exposição. Uma pessoa adequadamente vestida sobrevive a uma temperatura ambiente de menos 29 graus. Foi o que escreveu a fisiologista britânica Frances Ashcroft em seu livro A Vida no Limite, a Ciência da Sobrevivência.
Porém, se o vento for de 16 km por hora, a sensação térmica seria de menos 44 graus Celsius, o que faria a pele congelar em 2 minutos. E se o vento soprasse a uma velocidade de 40 km por hora, a sensação térmica seria de incríveis menos 66 graus Celsius, o que congelaria a pele em apenas 30 segundos. Caso a exposição seja na água, fica pior ainda. Segundo Francis, um mergulho em um lago a menos 5 graus já causaria hipotermia em cerca de 30 minutos. Fato curioso, a temperatura mais baixa já registrada no Brasil foi em 20 de julho de 1953, no município de Xanxerê, Santa Catarina, onde foi observado uma temperatura de 11,1 graus negativos, de acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Já a temperatura mais baixa já registrada no mundo ocorreu na estação de pesquisa russa Vostok, na Antártida, onde em 21 de julho de 1983 foi aferida uma temperatura de menos 89,2 graus Celsius. E aí, onde você mora é frio? Já pegou quantos graus? Já esteve na neve? Conta aí nos comentários. Nos vemos na próxima.